Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo comum. Hoje, domingo, dia 14 de junho de 2026, 11º domingo do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6a. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafadim, chegaram ao deserto do Sinai, aonde acamparam. Israel armou aí as suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus, e o Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes os que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque a minha é toda a terra, e vos sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99, versículos 2, versículos 3 e versículo 5. Nós somos um povo e um rebanho do Senhor. Nós somos um povo e um rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubiloso. Nós somos um povo e um rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Sim, o bom pastor é o nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre e seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo merecido. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino dos céus está perto. Convertermos, irmãos, e preciso crerdes no Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrados segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 ao capítulo 10, versículos 8. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar
espíritos maus, para curar todos os tipos de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não devereis ir aonde moram os pagãos, e nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anuncie que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, neste 11º domingo do tempo comum. Na leitura tirada do livro do Êxodo, narra o seguinte: naqueles dias os israelitas partiram de Rafaim e chegaram no deserto do Sinai, aonde acamparam. Israel armou as suas tendas defronte à montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus e os chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó, anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvires a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, e ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Sim, bom o Senhor, o nosso Deus, que bondade perdura para sempre e seu amor é fiel eternamente. Na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No entanto, no tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora que estamos já reconciliados e seremos salvos por sua vida. No Evangelho narrado segundo São Mateus, naquele tempo, vendo Jesus as multidões, se compadeceu-se deles, porque estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus, para curar todos os tipos de doença e enfermidades. Que possamos fazer parte desse rebanho do Senhor, para sermos curados, para sermos levantados a anunciar o reino dos céus para todas as criaturas no todo o planeta Terra, hoje e sempre. Amém.